Boa noite a todos da assistência, boa noite ao pessoal da casa novamente. Boa noite. Que nesse instante possamos nos ligar mais uma vez à força de Deus, nosso Pai Orum, de nosso Mestre Jesus e dos sagrados orixás desta casa, rogando suas bênçãos de libertação, renovação. Que nessa noite, ó Deus, nosso Pai Orum, possamos receber tudo quanto viemos buscar na sua força, no seu poder, na sua luz, através do divino que nos ampara mais uma noite. Que assim seja. Um certo homem rico resolveu fazer uma grande viagem. E aí chamou seus empregados e a cada um entregou uma quantia para que eles cuidassem, trabalhassem com essa quantia. Ao primeiro, ele deu 5 talentos. Talentos na época de Jesus eram o dinheiro, né? Interessante. E hoje nós temos em talento uma outra ideia, mas sim, tinha o nome de talento. Ao segundo, deu 2 talentos. E ao terceiro, 1. E com isso, foi viajar. Cada um tinha uma responsabilidade diante deste dinheiro, diante deste talento. O primeiro, que recebeu 5 talentos, de imediato foi investir. E foi automático, conseguiu mais 5 talentos. O segundo, também de imediato, foi trabalhar esses 2 talentos e recebeu outros 2, inteirando 4. O último, que havia recebido apenas 1 talento, chegou em casa, foi lá atrás do seu quintal, simplesmente enterrou este talento. Passado um tempo, sem que eles soubessem, quando o seu senhor voltaria, esse senhor de fato voltou assim de sopetão. E aí chamou estes servos para prestar contas daqueles talentos. O primeiro falou: olha, meu senhor, eu investi nisso, investi naquilo, e aqui está 10 desses talentos, né? Eu dupliquei, eu trouxe mais para o Senhor. Servo bom e fiel. Você conseguiu realmente, de fato, investir de forma positiva neste talento que eu lhe confiei. Passa realmente, de fato, para o meu reino e você será muito feliz e próspero nele. E aconteceu novamente com o segundo, que havia também duplicado este talento. Aí chegou o terceiro. No terceiro, o terceiro já chegou assim: olha, senhor, eu sei que o senhor é bravo, nervoso, e assim fico com muito medo, fui lá, enterrei o talento, deixei lá atrás, mas aqui ó, estou entregando de novo. Servo mau e preguiçoso. Se você sabe que eu sou tão rígido, e se está dizendo que eu sou tão rígido, por que você não colocou nem no banco para que rendesse juros? Olha que quem conta essa parábola é Jesus, sinal que o banco já rendia juros desde aquela época, há mais de 2000 anos atrás. E está aí descrito exatamente assim. E ele nem se atinou nesse sentido, de colocar este talento no banco para pelo menos render juros. E disse: já que foi tão preguiçoso e não está sendo útil dentro do meu reino, então peço que se retire dele. E lá você terá choro e ranger de dentes. É interessante, né? E assim, algumas colocações de Jesus ainda fazem com que a gente tenha a ideia de um Deus negativo, né? Aquele Deus que pune. E não é bem assim. Na verdade, o que nos pune são as nossas atitudes, as nossas infrações diante da lei. O universo ele é composto de lei. Se você sai fora delas, é natural que tenha consequências. E a gente sabe que o preguiçoso não colhe absolutamente nada, nada. Em compensação, aquele que trabalha sempre alcança, não é? Quem planta abrolhos não vai colher maçãs, é da lei, é lei natural, lei divina. E essa parábola nos mostra o quanto cada um se movimentou diante daquilo que recebeu. E é interessante que o universo, Deus, nos dá também conforme as nossas possibilidades. O primeiro recebeu 5, o segundo recebeu 2 e o terceiro recebeu 1. E a gente pode ver que o universo já havia percebido que aquele último era preguiçoso.
Então deu um, para ele, pelo menos ele colocar lá no banco para que rendesse juros. Mas nem isso ele fez, porque é muito cômodo apenas enterrar. Em compensação, os outros acabou movimentando a tal ponto de duplicar este talento. E o mais interessante, que eu não coloquei na parábola, mas a parábola se encerra também nesse senhor tirando daquele que tinha apenas um e dando para aquele que tinha duplicado de uma quantia maior, né? Aquele que tinha duplicado em 10 os seus talentos. E diz, aquele que tem, terá ainda mais, e aquele que não tem ainda será tirado. Por quê? Porque aquele que tinha mais talento tinha mais possibilidades, tinha mais conhecimento para duplicar essas possibilidades. Então é natural que seja investido ainda mais nele. E aquele que só tinha um e não investiu, até aquilo que ele possuía, que foi dado para ele multiplicar, foi retirado, porque ele não tinha nada. Ele não tinha talento nenhum. Deus deu. Então foi uma oportunidade de ele desenvolver aquele talento. E ele não se atinou nisso, não trouxe essa possibilidade para si de crescer, de evoluir. Então aquilo também foi retirado por um tempo. Porque assim, quando a gente realmente não valoriza a nossa vida, a gente cai nessa inércia, onde nos leva muitas vezes à depressão. Tem tantas pessoas que reclamam que a sua vida não vai para frente, que as coisas não andam, não se desenvolvem, não evoluem, mas também não se movimentam para isso. Todos nós, quando reencarnamos, trazemos dentro de nós inúmeras possibilidades a serem desenvolvidas, desde gigantescas até diminutas. Cabe a cada um de nós ativá-las em nosso benefício e em benefício também do próximo. Todos nós, todos nós. Ah, mas eu não tenho recurso nenhum para ajudar o meu próximo. Mas você tem o recurso da fala. Um bom dia modifica tudo. Um sorriso modifica tudo. Então precisamos ativar toda essa luminosidade dentro de nós. E isso só vai multiplicar bênçãos. Quando você é generoso, a generosidade volta até nós. Volta sempre. Se você é educado com alguém, é natural que essa pessoa retribua essa educação também conosco. E mesmo aquele que não retribui, que é mal criado por si mesmo, o problema é dele, pelo menos a gente fez a nossa parte. Não é assim mesmo? Então nessa noite fica a reflexão, não vou me alongar tanto, mas fica a reflexão do que temos dentro de nós como possibilidade de iluminar o próximo, de iluminar os nossos caminhos e de iluminar a nós mesmos, a fim de que possamos realmente expandir esses talentos que Deus traz dentro de nós, porque é colocado esse talento dentro de nós. Eu sempre falo e repito, nós somos filhos deste Deus grandioso. E como filhos deles, trazemos toda essa gênese divina, toda essa luminosidade. Então, nós precisamos despertá-las. E não precisa ser evoluído, basta você ter boa vontade. Se aquele que recebeu uma, que não era tão evoluído assim, se ele tivesse pelo menos colocado assim, investido no banco, colocado no banco, tinha rendido juros. O que quer dizer isso? Faça pelo menos o mínimo, faça pelo menos o mínimo. Que aí a gente vai se despertando cada vez mais. E se a gente fizer o máximo, será ainda melhor. E nesse instante queremos rogar ao orixá da sabedoria, porque para descobrir os nossos talentos, para despertá-los é preciso de sabedoria. E nada melhor do que a nossa mãe Nanã Boruquê, nossa vovó de Umbanda, né? Nanã Boruquê, ela tem esse arquetipo de vó, porque a avó traz toda a sabedoria da vida, né? E Nanã, ela tem esse sentido. Como eu sempre falo, orixá é virtude de Deus. E qual é a virtude de Deus manifestada em Nanã? É a sabedoria, é o decanto. Decantar é quando você serena, você para e reflete. Se aquele servo que só tinha um talento tivesse parado e refletido, tivesse decantado, serenado, tinha vindo na mente dele, olha, não, sou preguiçoso, mas pelo menos eu vou colocar no banco para render juros. Mas quando a gente não para, quando a gente não respira, quando a gente fica preso na inércia e na preguiça, não vem nem a ideia do que fazer na nossa vida. A gente cai ainda mais na inércia. Preguiça só rende preguiça, inércia só rende inércia. Da mesma forma que movimentação e trabalho rende trabalho. Então vamos rogar
a Nanã nessa noite. Que nos envolva com a sua vórtice de luz, a despertar o nosso mental, a despertar o nosso emocional para a sabedoria divina. Saluba Nanã, sabe vovó de Umbanda, que nesse instante, que uma vórtice luminosa lilás possa envolver nesse instante todo este ambiente a cada um de nós, que possamos sentir nesse instante a força, o poder de Nanã a nos envolver em nome de Deus, a abrir o nosso chakra coronário frontal e a nos despertar para a sabedoria divina, a fim de que possamos realmente despertar em nós os talentos de Deus, esse Pai luminoso e amoroso, a fim de que possamos nos despertar para as realidades do Espírito, a fim de que possamos de fato encontrar o nosso caminho esse que nos conduzirá à evolução, à transformação, a fim de que possamos colaborar também com um mundo novo, um mundo melhor, mais próspero, mais igualitário, mais justo. Ó, Mãe Nanã, e que sua luz não fique apenas sobre a nossa egrégora, mas possa se espalhar e se expandir em nome de Deus e de Jesus sobre toda a humanidade, nos trazendo bênçãos de libertação, transformação, renovação, sabedoria, equilíbrio, saúde e profunda paz. Saluba Nanã, gratidão a Deus, gratidão a Jesus, gratidão à nossa querida mãe Nanã Buruquê e a todas as forças naturais e espirituais divinas, em nome de Deus e de Nanã, que nos ampararam, nossa mais profunda gratidão. Que assim seja. Ótima gira. Salve meu Pai Ogum.